Um crente que está acostumado a estar prostrado diante do Senhor, ele sempre está de pé diante das circunstâncias, porque o Senhor o levanta e lhe dá vitória diante de todas as coisas. Você está de pé porque Deus tem algo para fazer através da tua história, através do teu ministério, através da tua vida. Deus está levantando uma geração que está inconformada com as coisas. Quando Deus está na frente, o teu projeto que estava engavetado é desengavetado. A tua causa que estava lá atrás vem para a frente. A causa que era irreversível se torna possível, porque Deus está na tua frente. Você vai chegar ao destino final, porque Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Eu quero aproveitar a gentileza de vocês estarem em pé e pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias no capítulo 4 de Neemias. Vamos ler alguns versículos deste capítulo e depois alguns versículos do capítulo 6. A palavra de Deus assim nos diz: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão um só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o povo se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Capítulo 6. O capítulo 6 assim nos diz: Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem o arábio e o resto dos nossos inimigos,
que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço, com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que pusestes para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei os ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu lhes enviei a dizer-lhes: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Mitabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virá uma tarde, sim, de noite virá uma tarde. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo do Senhor e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que esse que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa, a fim de me infamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos más profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o todos os seus inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Você pode se assentar, permaneça com a sua Bíblia aberta no capítulo 4 do livro de Neemias, para que você possa acompanhar aquilo que Deus nesta noite deseja falar aos nossos corações pela sua gloriosa palavra. Queridos irmãos, para que você entenda o que está descrita nesta palavra, para que você compreenda aquilo que Deus deseja falar ao teu coração nesta noite, faz-se necessário que eu leve
ao contexto histórico no qual está inserido o texto que nós acabamos de ler. O profeta Jeremias havia profetizado no capítulo 29, a partir do versículo 10 do seu livro profético, que depois de 70 anos, este povo, que era conhecido como o Reino do Sul, que tinha como capital a Jerusalém, e que tinha sido levado como cativo para a Babilônia por Nabucodonosor, eles seriam restaurados, e eles voltariam novamente para a cidade da sua origem. E de acordo com como havia sido dito pelo profeta, depois de 70 anos, como está descrito no livro de Esdras, no capítulo 1, de acordo com a profecia de Isaías, de que Deus levantaria Ciro, e que Ciro seria o servo do Senhor para este propósito. Esdras descreve que, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio da boca de Jeremias, ou seja, que o povo voltaria, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o povo e por todo o reino, como também mandou por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós que de todo o seu povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. O texto continua falando e vai nos mostrar que Deus levantou um homem da linhagem sacerdotal chamado de Zorobabel. Este homem, Zorobabel, foi levantado por Deus no ano 538, e ele, juntamente com mais 50.000 judeus que estavam exilados na fortaleza de Suzã, na Babilônia, ele retorna para Jerusalém com o objetivo de construir o templo do Senhor com a ajuda do rei Ciro. Zorobabel enfrentou inúmeras dificuldades. Pessoas se levantaram contra ele para que o templo não fosse construído, de sorte que foram necessários 20 anos para que Zorobabel pudesse edificar aquele templo. Anos mais tarde, aproximadamente 20 anos depois, Esdras, no ano 458, juntamente com mais 12.000 homens, ele retorna para Jerusalém, para que ele pudesse restabelecer o culto, porque tinha templo, mas não havia culto. O povo estava em Jerusalém, mas por causa dos 70 anos na Babilônia, eles haviam se esquecido das práticas, da história, do legado que seus pais lhes haviam deixado acerca do culto e da adoração ao Senhor. Então Esdras vem, confronta a desobediência espiritual do povo. Este povo se arrepende, e Esdras então lidera um dos maiores avivamentos que já aconteceram no Antigo Testamento, de sorte que a palavra foi restabelecida, o culto
culto foi restabelecido e a adoração ao Senhor, o Deus verdadeiro, fora restabelecida. Só que anos mais tarde, no ano 445, a Bíblia Sagrada vai nos descrever a história de um homem. Jerusalém estava em processo de reconstrução. O templo havia sido reerguido. As pessoas estavam reconstruindo a sua vida. Mas ainda havia entre eles muitos miseráveis. E a cidade estava desguarnecida, estava desprotegida. E aí começa a história deste homem que a Bíblia chama de Neemias, filho de Racalias. Um certo dia, Neemias, estando no palácio do rei, ele ouve da parte de seus irmãos que em Jerusalém havia muitas pessoas que estavam passando por um estado de miséria, que estavam passando por um momento de sofrimento, que estavam mesmo diante de tudo aquilo que Deus já estava fazendo, eles estavam precisando de um milagre. A Bíblia diz que Neemias se inconformou com aquela situação. E a primeira coisa que ele foi fazer, meu irmão, foi orar. A Bíblia diz que ele começou a clamar o Senhor nosso Deus. Aqui no capítulo 1, eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta. No capítulo 1 de Neemias, a partir do versículo 5, ele começa a sua oração dizendo: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, pelos teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós que transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vos converterei a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei ainda então que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Depois que Neemias ouviu a condição em que estava o seu povo, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ele foi para o joelho, porque como um bom servo de Deus, ele sabe que a vitória dele está no joelho, ele sabe que a vitória dele está diante da presença de Deus. Eu li uma frase que impactou a minha vida, e ela dizia o seguinte: os teus joelhos te levarão aonde os teus pés não podem te levar. Um crente que está acostumado a estar prostrado diante do Senhor, ele sempre está de pé diante das circunstâncias, porque o Senhor o levanta e lhe dá vitória diante de todas as coisas. Neemias fez uma oração a Deus,
E depois da oração que ele fez, ele se atreveu, ele ousou ir diante da presença do rei Artaxerxes. E a Bíblia diz que estando ele diante de Artaxerxes, e ele era copeiro. Qual era a sua função do copeiro? A função do copeiro era de provar o vinho antes que o rei bebesse. Era uma função desafiadora, porque se alguém tivesse colocado veneno dentro do vinho, primeiramente morria o copeiro antes que o rei tomasse. Então ser copeiro era uma tarefa desafiadora, mas Neemias estava vivo, porque Deus tinha um plano na vida dele. Neemias estava de pé, porque Deus tinha um plano na vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: você tem passado por muitos desafios, até por desafios de morte, mas você está de pé, porque Deus tem um plano na tua vida. Você está de pé, porque Deus tem algo para fazer, através da tua história, através do teu ministério, através da tua vida. Neemias estava de pé, e a Bíblia diz que ele estava de pé, mas ele estava de semblante caído. O rei Artaxerxes, olhando para ele, perguntou: Neemias, meu servo, nunca te vi desta maneira diante da minha presença. Sempre que tu vens a mim, tu vens alegremente, mas hoje tu estás com teu semblante caído. Quando o rei faz esta pergunta, Neemias olha ali e encontra a oportunidade adequada para falar daquilo que estava no seu coração. E ele responde para Artaxerxes o seguinte: meu rei, viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumida pelo fogo, as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: sê do teu agrado, rei, e se o teu servo aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu Deus, para que eu a edifique. Meus irmãos, quando Neemias ouviu como estava a condição dos seus irmãos que estavam em Jerusalém, ele não se conformou, ele não conseguiu viver apaticamente. Ele teve que fazer alguma coisa, ele teve que tomar uma decisão, ele teve que fazer uma escolha. Ele não estava feliz, pastor Otto, porque a sua cidade estava assolada. Ele não estava feliz porque as muralhas da cidade de Jerusalém ainda estavam derrubadas, ainda eram duros, pastor Eldeir. Aleluias. A minha oração nesta noite, queridos, quando eu estava preparando esta mensagem, eu orava no meu coração dizendo: Deus, levanta uma geração como a de Neemias, pessoas que não se conformem. Eu quero pessoas que olhem para este buraco escavado, pastor Pantaleão, e diga: não pode ser, a coisa não pode ficar deste jeito, o nosso tempo não pode continuar da maneira como está. Eu vou me levantar e vou fazer alguma coisa, eu vou me levantar e vou tomar uma atitude, eu vou me levantar e vou tomar uma decisão. Quem é que quer fazer parte da geração de Neemias esta noite? Deus está chamando, Deus está escolhendo, Deus está levantando uma geração que está inconformada com as coisas da maneira que está. Neemias teve coragem, ele foi até o rei, colocou o seu cargo em xeque, o seu pescoço em xeque. É por isso que ele orou antes de ir ao rei, porque ele sabia que pedir para reedificar a muralha era como dizer: rei, nós vamos nos proteger contra ti.
Neemias sabia que o que ele ia pedir não era fácil, mas quando Deus vai na tua frente, meu irmão, tudo fica fácil. Diga aí para o crente que está do teu lado: quando Deus vai na tua frente, crente, tudo fica fácil. Quando Deus está na frente, o teu projeto que estava engavetado é desengavetado. A tua causa que estava lá atrás vem para a frente. A causa que era irreversível se torna possível, porque Deus está na tua frente. E olhe lá, o pedido dele foi ousado. Ele não apenas pediu ao rei para ir a Jerusalém, mas ele pediu ao rei que financiasse a obra da reconstrução. Ele vai dizer aqui, meus irmãos, ainda na palavra do Senhor nosso Deus, capítulo 2 e o versículo 7: disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas aos governadores da além do rio, para que me deem passagem até que cheguem a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei deu a ele segundo o seu pedido e segundo a boa mão de Deus que estava sobre ele. Deixa eu dizer uma coisa para você: aquilo que você está esperando em oração, Deus já está trabalhando em teu favor. A mão de Deus está sobre ti esta noite. Deus te trouxe aqui para dizer: meu servo, a minha mão está sobre ti, eu estou na tua frente, eu estou pelejando por você, eu estou diante de você, pelejando para te dar vitória. Somente aqueles que creem, levante a mão e adore, e adore, e adore, e adore. Levanta a tua mão e adora. Levanta a tua mão e adora. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê que a mão de Deus está sobre ti, está sobre ti, está sobre ti, está sobre ti. Deus vai tocar no coração do rei para te abençoar, para te dar vitória, e vai ser mais do que aquilo que você pede, e vai ser mais do que aquilo que você pede, porque a mão de Deus está sobre ti. Neemias pega a carta, uma espécie de salvo-conduto, para que ele pudesse passar pelas cidades aliadas, sem que ele fosse parado, preso ou impedido. E o capítulo 2, no versículo de número 10, a Bíblia Sagrada começa dizendo: o que ouvindo Sambalate, versículo 9: então vinha aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e os seus cavaleiros. Deixa eu dizer algo para você nesta noite. Quando você tem coragem para fazer aquilo que Deus quer que você faça, você nunca vai sozinho. Neemias pensava que ia só, apenas com a carta do rei, mas o rei disse: não, meu filho, tu não vai sozinho. Eu vou destacar aqui alguns generais e alguns dos meus melhores cavaleiros, para que eles possam te acompanhar. Você não vai sozinho. Aleluia. Olha para esse crente que está do teu lado e diga: você não está sozinho não. Você não está sozinho não. Você não está sozinho. O Senhor tem destacado os seus cavalos e os seus cavaleiros para estar do teu lado. Satanás, que não se meta besta de querer parar você, porque Deus está do teu lado, à tua frente, à tua retaguarda. Ele está contigo, te fazendo prosperar, caminhar, avançar, seguir. Você vai chegar ao destino final, porque Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Mas na vida de um fiel, as coisas nunca são fáceis. E aqui começa a batalha de Neemias, porque o versículo de número 10 vai dizer: e ouvindo Sambalate o horonita
E Tobias, o servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Quando você não é nada, quando você não faz nada para Deus, o inferno não se incomoda com você. Mas basta você se levantar para começar a fazer alguma coisa para Deus, que o inferno começa a se incomodar com a tua vida e quer se levantar contra você. Aleluia. Quando você trabalha, quando você faz a obra de Deus, te prepara, meu irmão, para a oposição. Eu aprendi que se você não quiser oposição, fica aí no teu casulo, fica aí na tua caverna. Mas saiu da caverna para fazer alguma coisa para Deus, te prepara, porque alguém já vai começar a falar de você, alguém vai começar a se levantar contra você, alguém vai começar a dizer que você não vai chegar ao teu destino final. Mas esta noite o Espírito de Deus te trouxe aqui para te ensinar uma coisa. Você está fazendo uma grande obra, mas não está sozinho, Ele está contigo, e Ele vai te dar força para que você chegue ao destino final, para que você vença todos os levantes de Satanás. A Bíblia diz que Neemias chegou em Jerusalém, e ali ele esteve 3 dias, e com ele poucos homens, porque a obra de Deus é assim. Eu disse isso na mensagem passada, e eu vou repetir: Deus nunca precisou de maioria para operar, Deus só precisa de uma minoria fiel. Se tiver uma minoria fiel, meu irmão, Satanás saia da frente, porque com 300 Deus vence batalha, com 12 Deus transtorna o mundo. Ele é um Deus que, quando tem um fiel com uma queixada de jumento na mão, ele mata 1000, com uma pedra na funda ele derruba gigante, porque Deus é Deus que não trabalha somente com maioria, Deus trabalha com aquele que é fiel. E aqui Neemias me ensina um segredo. A Bíblia diz que quando ele chegou em Jerusalém, ele não contou por que ele estava lá, ele não disse qual era o seu intento. Está aqui versículo 12: e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. Deixa eu ensinar este segredo aqui para você. Eu já fui um obreiro que, na minha meninice espiritual, lá no começo, eu contava os meus sonhos para todo mundo. E um dia o Espírito de Deus me repreendeu. Nem todo mundo está preparado para ouvir os teus sonhos. Nem todo mundo está preparado para saber o que é que Deus tem para fazer na tua vida. Sabe por quê? Porque tem gente que vai ficar tão enciumado com a túnica de 12 cores que Deus te deu, que vai querer te jogar na cisterna, vai querer te vender para bem longe, porque não quer você perto, porque não é capaz de se alegrar com a tua bênção e com a tua vitória. E eu aprendi, meu irmão, eu não conto meus sonhos para qualquer um, não. Eu só conto para aqueles que têm visão espiritual, porque quando eu compartilho com quem tem visão espiritual, sabe qual é a reação? Eu acredito nos teus sonhos, vai na tua força, porque Deus é contigo. Eu estou aqui do teu lado para te ajudar. É isso, meu irmão. Quando você conta teu sonho para quem não merece ouvir teu sonho, vai querer te matar, vai querer te perseguir, vai querer te jogar na cisterna, vai querer te vender para o Egito. Mas fica sabendo de uma coisa: ainda que te joguem na cisterna, ainda que te mandem para longe, não importa, Deus é contigo. É lá que Deus vai te levantar, é lá que Deus vai te abençoar.
Neemias não declarou o que ele foi fazer lá. E aí eles começam a trabalhar na edificação do muro. Neemias chamou as famílias, e cada família recebeu uma designação a respeito da construção daquele muro. Se você ler o capítulo de número 3, você vai encontrar uma extensa lista de nomes de pessoas que foram usadas por Deus para construir aquela muralha. E sabe o que é que eu aprendo com isso? Quem aceita o desafio não fica sem o seu nome gravado na história. Naquela época, os que se dispuseram a construir, hoje estão aqui, pastor Neurivane, no capítulo de número 3. Alguém vai ter que ler o nome deles, porque o nome deles ficou na história. Quem está disposto a se levantar para atender a voz de Deus, nunca fica fora da história, porque Deus vai gravar o teu nome na história. Eu queria ver, pastor Baiara, a cara dos que não investiram no muro, olhando depois para o texto e dizendo: o meu nome podia estar lá, mas eu perdi a oportunidade, eu não fiz aquilo que era para ter sido feito. Deixa eu dizer uma coisa a você, meu querido irmão: não perca a oportunidade. Deus te trouxe hoje porque Ele quer escrever teu nome na história. Ele quer escrever teu nome na história. Vai ficar marcado. Quem contar a história desse templo vai ter que dizer que por aqui você passou, que por aqui você contribuiu, que por aqui você foi levantado por Deus para fazer esta obra. Mas aí a gente chega no capítulo 4, o negócio começa a apertar. E o capítulo 4 começa assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E o versículo 3 vai falar de Tobias. Quem eram Tobias e Sambalate? Eu tive a curiosidade, pastor: por que essa raiva? Por que esse ódio? Por que essa bronca contra os judeus? Está na Bíblia e está na história. O nome Tobias significa bom é Yahvé. O nome dele era de origem hebraica, mas ele era um amonita, governador da Transjordânia e um oficial do governo persa. Tanto ele como seu filho Joanã casaram com mulheres judias por ocasião do cativeiro assírio, quando a Assíria, em 722, invadiu a Samaria, levou os israelitas do reino do norte e trouxe para lá assírios e babilônios. Eles ficaram lá, mas se casaram, eles vieram para lá, mas se casaram com as judias que estavam ali. Só que tinha um detalhe: Eliasibe, que tinha ficado em Jerusalém, que era o sacerdote, fez uma aliança com Tobias e também com Sambalate. E você vai entender por quê. Eliasibe tinha pegado um quarto que tinha como finalidade guardar os utensílios da casa do Senhor, o óleo consagrado e alguns utensílios importantes. Mandou tirar de lá os utensílios, mandou mobiliar e deu para servir de apartamento para Tobias. Tobias estava morando lá, em um dos compartimentos que ficava no templo de Jerusalém. É como se fosse sua casa de passagem.
Quando Neemias chegou lá, meu irmão, e ele já sabendo do caráter de Neemias, Neemias mandou acabar com esta regalia, porque aquele espaço na casa do Senhor tinha sido construída, era para guardar os utensílios da casa de Deus, não era para acomodar e nem para agregar ninguém. Por causa disso, Tobias ficou embroncado, ele já sabia quem era Neemias. Neemias está vindo aí, vai cortar todas as minhas regalias. Olha, irmão, a Bíblia vai falar, depois você lê em casa, capítulo 13, do 4 ao 9, a Bíblia mostra que Neemias mandou tirar os móveis de Tobias e ordenou para que aquele lugar fosse consagrado novamente ao Senhor, que os utensílios da casa de Deus fossem devolvidos para lá, porque aquele lugar tinha que ter, aquele lugar tinha sido construído para servir a casa de Deus, irmão. Nós não podemos, meu querido irmão, permitir que esse tipo de coisa se nomeie na casa de Deus. Aquilo que é de Deus é de Deus, aquilo que é do Senhor é do Senhor e deve ser usado pela sua obra. Tobias estava na bronca, mas quem era Sambalate, pastor? O nome Sambalate é um nome babilônico, veio do babilônio Sin-Ubalite. Sin-Ubalite significa o Deus Lua lhe dá vida, que era o Deus Sim. O Deus Lua lhe dá vida. Ele era neste tempo governador de Samaria, estava a serviço do rei Artaxerxes. Ele também era conhecido historicamente como fundador, e aí você vai entender, do templo no Monte Gerizim. Quando Zorobabel chegou para reconstruir o templo, ele juntamente com uma turma foi lá com Zorobabel: nos permita construir o templo com vocês. Só que os judeus não queriam sincresia étnica, eles queriam um povo totalmente limpo de qualquer tipo de mistura racial, e Zorobabel não permitiu que isso acontecesse. Eles ficaram com bronca, foram com o sacerdote e pediram para construir um outro templo no Monte Gerizim, e foi daí que surgiu a disputa dos judeus com os samaritanos, porque Manassés, que era casado com a filha de Sambalate, construiu um templo no Monte Gerizim, e mendigo Zorobabel constrói um templo no Monte Sião. Ele constrói um templo para os judeus, e Manassés constrói um templo para os samaritanos. Eles já não se davam bem. Quando eles ouviram que Neemias estava vindo para reconstruir o muro, eles se levantaram contra a vida de Neemias, e não se levantaram de qualquer maneira. Aqui o texto vai lhe revelar, e você vai conhecer nesta noite algumas estratégias do diabo para te fazer parar. Mas desta noite Jesus vai tirar a máscara dele. A máscara dele vai cair, e você vai permanecer de pé, caminhando triunfantemente em direção da vitória que Deus vai te dar aqui neste lugar. Pastor, qual é a primeira estratégia dele? Eu te mostro. Primeira estratégia do diabo para te fazer parar, e que foi de Tobias e Sambalate para parar Neemias. Versículo 1 do capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhe a isso, sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Deixa eu dizer uma coisa a você. A primeira estratégia do diabo para te fazer parar, sabe qual é? É atacar a tua pessoa. Sambalate estava chamando os judeus de fracos,
estavam dizendo que eles não eram nada. A primeira maneira usada pelo diabo para tentar parar você é esta: ele vai tentar atacar a tua pessoa, ele vai dizer que você não é aquilo que Deus disse que você é, e ele vai dizer que você é aquilo que Deus disse que você não é. Satanás é especialista nisso. Muitas vezes ele chega até você para dizer: você é um fraco, você é um coitado, você é um zero à esquerda, você não é ninguém, você não vai conseguir, você não vai chegar ao teu destino final. É o diabo, meu irmão, atacando a tua pessoa. Aí você se entristece, muitos entram em depressão, muitos começam a se desanimar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: esta noite Deus te trouxe aqui para sacudir a tua vida, para que você nunca mais tenha ouvido a voz de Satanás contra você. Você vai aprender nesta noite, pelo Espírito Santo de Deus, que com o Senhor você é mais, com o Senhor você é mais do que vencedor. Aprenda com Davi. Davi chegou com Saul, pastor Diego, e disse: rei, eu vou pelejar contra este gigante. O rei olhou para ele e disse: meu filho, tu ainda é um menino, tu está ficando maluco, perdeu o juízo, tem um parafuso a menos. Quer saber de uma coisa? Volta para tua casa, vai-te embora daqui, deixa a peleja com os grandes do meu exército. Davi poderia ter colocado o rabinho entre as pernas, todo coitadinho, dizendo: ah, é verdade, ninguém me ama, ninguém aposta no meu ministério. Quer saber? Eu vou me desviar, eu vou sair da casa do Senhor. Mas não, parece que eu vejo Davi inflando o peito, olhando para Saul e dizendo: rei, eu quero com a sua permissão e com todo respeito à sua pessoa, dizer apenas duas coisas para o Senhor. O Senhor não me conhece, eu vou contar aqui apenas duas experiências. Uma certa vez eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e veio na direção delas um leão, e aquele leão tragou a ovelha do meu pai. Eu fui lá, tirei a ovelha da boca daquele leão e matei ele, e livrei a ovelha da fazenda do meu pai. Uma outra vez o urso foi lá, da mesma maneira, pegou uma ovelha do aprisco do meu pai. Eu fui lá, matei o urso e livrei aquela ovelha do aprisco de meu pai. Sabe o que era que Davi estava dizendo? Rei, com todo respeito, o Senhor não conhece o Deus que está na minha vida. Ele é maior da minha vida. Com ele eu posso, com ele eu posso, sem ele eu não tenho, mas com ele eu tenho. Sem ele eu não faço, mas com ele eu faço. Sem ele eu não sou, mas com ele eu sou. Sem ele eu não posso, mas com ele eu posso. Ele pode na tua vida esta noite. Levanta a tua mão, crente, levanta, 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 porque o diabo está perdendo, Satanás está perdendo. Esta palavra de derrota que foi lançada contra a tua vida está caindo por terra agora. Levanta, levanta a tua mão, levanta, 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 levanta. Aleluia. Vão conhecer quem é você, vão conhecer quem é você, vão conhecer quem é você, porque Deus está do teu lado para te dar vitória. Eu sinto a presença do Eterno. Eu sinto a presença do Eterno aqui. Quem está sentindo, adore. Quem está sentindo, glorifique. Quem está sentindo, exalte. Adore a Ele, porque Ele está aqui nesta noite. Toda palavra de maldição está caindo por terra. Eu creio. O Espírito de Deus está falando aqui ao meu
meu ouvido. Há pessoas que por causa de palavra estavam pensando até em tirar a sua vida, mas Deus está te levantando hoje. Deus está dizendo: eu estou do teu lado, eu vou te levantar, eu vou te fazer vencer, eu vou te fazer prosperar. Levanta a tua mão, porque o teu Deus resolveu te abençoar esta noite. Depressão não vai ficar aqui hoje. Depressão vai ter que arrumar as malas e sair da tua vida. Ai, meu Deus. Alai me candara sobia. Lamandoro que aste kevia. Lamanuki anagas. Rabanda rabagas. Alai que aste medeco. O diabo vai atacar a tua pessoa. Vai dizer que você não é, vai dizer que você não pode, mas a palavra de Deus para a tua vida esta noite é: diga ao fraco, eu sou forte. Ai, Senhor, eu não aguento mais, eu estou fraco. Deus está dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu te levanto nesta noite para te dar vitória. Eu te levanto neste lugar. Eu levanto a tua cabeça nesta noite. Eu estou contigo nesta peleja. Satanás vai beijar a lona, ele não vai ficar de pé, porque Deus te levanta esta noite para te dar vitória. Segunda estratégia de Satanás, versículo 3 do capítulo 4. E estava com ele Tobias o amonita, e disse ainda: que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Irmãos, isso aqui é a palavra revelada. Pastor Otto, Deus me deu esta mensagem num dos momentos mais difíceis do ministerial. Isso aqui é a palavra revelada. Sabe o que foi que Deus me mostrou aqui nesse texto, pastor Delivário? A segunda estratégia do diabo é atacar o teu trabalho. Quando eles não conseguem te convencer que você não é nada, que você não vai conseguir, que você é um zero à esquerda, porque você tem Deus, porque você crê nas promessas e naquilo que Deus tem na tua vida, aí começam a atacar o teu trabalho. Tobias se levantou para dizer: ei, que trabalho é esse que eles vão fazer? Eles vão levantar um muro que é tão fraco que se uma raposa passar por cima, o muro de pedra vai cair. Sabe o que era que eles estavam atacando? O trabalho deles. Dizendo que o trabalho deles não tinha valor nenhum, que o trabalho deles não ia permanecer, que o trabalho deles não ia continuar, que o trabalho deles não ia ficar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite: aquilo que você tem feito para Deus, demônio do inferno nenhum tem poder para apagar, tem poder para desfazer, tem poder para jogar na lata do lixo, porque aquilo que você está fazendo para Deus está escrito no memorial de Deus, está escrito nos anais da história celestial. Deus está te levantando, e aquilo que você está fazendo não vai cair por terra, vai permanecer de pé. Vai permanecer de pé, porque Deus está contigo. Raposa nenhuma vai derrubar, vai ficar de pé, porque Deus é contigo. Diante dessas estratégias, pastor, o que é que Neemias faz? Volta lá com o rei para reclamar? Não. Ei, olha o que é que Neemias faz. Assim, ó. Deus tem me ensinado. Rodrigo, meu filho, cala.
e não reage, porque quando tu reage eu não posso agir. Deus me ensinou esta lição: quando você reage, Deus não pode agir. Tem alguém te perseguindo? Coloca debaixo do teu joelho, porque é lá que Deus vai te dar vitória. É lá que no joelho, é com o rosto no pó, é com a boca no chão, é lá que Deus vai te dar vitória. Aqui ele orou, e a Bíblia diz que depois que ele orou, versículo 6, assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Fica tranquilo, porque quando você ora, Deus levanta companheiros. Quando você ora, Deus levanta ajudadores. Quando você ora, pastor Hernandes, Deus coloca do teu lado pessoas com o mesmo coração que o seu. Deus coloca do seu lado pessoas que acreditam no teu ministério. Deus coloca do teu lado pessoas que acreditam em você. Deus coloca do teu lado pessoas para dizer: vai em frente, eu estou do teu lado, eu estou aqui orando por você. Deus vai colocar pessoas do mesmo coração ao teu lado. Olha lá, mas tem mais. Versículo de número 7. Ai meu Deus, eu vou falar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, vocês perceberam que o número de inimigos também cresceu? Antigamente só era Tobias e Sambalate. Olha aqui, amonitas, arábios, asdoditas. À medida que o tempo vai passando, parece que os inimigos vão se aliando, todo mundo para se levantar contra você. Mas não te preocupa não, tem um exército de Deus ao teu lado. Olha lá o que o texto está dizendo. E os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobre modo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do céu. Duas revelações que eu vou fazer nesse texto para você. Quando Deus te levanta, e quando a batalha está travada, até os inimigos se aliam só para querer ver a tua queda. Conta a história, pastor Otto, que Herodes e Pilatos não se suportavam, porque um era governador da Judeia e o outro era governador apenas de uma província da Judeia. Quando Pilatos foi colocado diante de Jesus, ele disse: eu vou passar essa batata quente para Herodes, e mandou para Herodes. Quando Herodes viu Jesus, não, vou mandar essa batata quente para Pilatos. Mas sabe o que foi que eles fizeram? Se uniram para uma sentença sobre Jesus. Porque assim, irmão, quando a batalha está travada contra a tua vida, parece que os inimigos crescem, parece que os inimigos se avolumam, e eles até se alianciam só para tentar te intimidar, só para tentar te intimidar. Essa é a primeira revelação. Segunda, Deus falou isso comigo e me levou neste texto. Sabe qual é a única intenção da perseguição contra a tua vida? Eu vou revelar hoje para você. Sabe qual é, Débora? Está no texto: para nos desviarem do seu intento. Sabe o que foi que Deus me disse aqui? A única intenção do perseguidor é tirar você do foco. Ele quer que você se distraia, porque enquanto você fica ouvindo o perseguidor, dando ouvido para o perseguidor, você tira o seu olho do alvo, você tira o seu olho da mira, você tira o seu olho de onde Cristo quer que você chegue. Aleluia! Você lembra daquele irlandês que parou Vanderlei Cordeiro, não é isso? Aquele corredor.
saiu do lado para persegui-lo e agarrou-o. Qual era o objetivo do irlandês? Era tirar ele do foco, era tirar ele do intento. Mas o Vanderlei se desvencilhou do irlandês, e mesmo não tendo ganhado a medalha de ouro, ficou notoriamente conhecido como homem de alta superação. E é isso que vai acontecer com você. Satanás não vai conseguir te parar, Satanás não vai conseguir te tirar do teu intento. Ainda que se levantem demônios irlandeses, o Senhor vai te dar sabedoria para você se desvencilhar. Você vai chegar, você vai atravessar a linha da chegada, você vai chegar ao teu destino final. Satanás não vai tentar e nem conseguir te parar. Onde é que está a vitória do crente? Na oração. É no joelho, 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 é no joelho. Joelho, olha lá, mas aqui tem um segundo segredo: oração. E o que mais aí? E pusemos uma guarda contra eles de dia e... Diz aí para esse crente: ora, mas não te esquece de vigiar. Meu irmão, fica de olho aberto. Aleluia. Satanás vai querer aproveitar a tua distração para tentar te vencer, mas esta noite Deus está colocando você em posição de guarda, em posição de alerta. Satanás não vai conseguir te enganar, porque Deus está nesta noite descortinando diante dos teus olhos todas as estratégias dele. Ei, mais uma estratégia, ainda dentro do capítulo 4, versículo 11. Ai, meu Deus, para mim essa aqui é a pior de todas. Para mim esta aqui é a pior de todas. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. O pior inimigo da obra, pastor Euclides, não é aquele que a gente sabe que é inimigo, é aquele que é inimigo escondido, é aquele que não se revela, é aquele que te dá tapinha na costa, mas depois te espeta. É aquele que diz que te ama, mas depois fala mal de ti. Esse é o pior inimigo da obra, porque você não sabe quem é e nem aonde está. Mas olha o que a Bíblia vai dizer, meu irmão. A Bíblia está mostrando aqui que vai ser desmascarado. A máscara vai cair, porque Deus ainda é Deus da terra, que não age com sinceridade, que não está no meio do povo com sinceridade. A palavra diz que pelo que o ímpio não subsistirá no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Vai ter que tirar a máscara, vai ter que se converter, porque esta congregação é dos santos que vão ser arrebatados pelo Senhor. E aqui eu finalizo. Mesmo Neemias fazendo tudo isto, Tobias e Sanbalate parece que não existem. O inimigo parece que tem sobrevida. Sucedeu mais, capítulo 6, que ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem, o arábio, e agora ele diz: e o resto não dá mais nem para nominar, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto a porta nos portais. Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me. Irmão, esta teologia do se eu não posso com meu inimigo, eu me alio com ele, isso aí não é de Deus não. Isso é a invenção do diabo, irmão.
A Bíblia diz que não há nenhuma comunhão das trevas com a luz. Não tem esse negócio não. Como é que eu posso me aliar com o inimigo? Como é que eu posso me aliar com quem não tem caráter? Como é que eu posso me aliar com quem está em adultério? Como é que eu posso me aliar com quem não tem vergonha na cara? Como é que eu posso me aliar com quem ainda não se converteu? Não tem aliança. Crente se aliancia com crente. Eu aprendi com a minha avó, pastor. Anda com um bom e tu serás melhor do que ele. Mas se tu andar com ruim, tu serás pior do que ele. Olha para esse crente que está do teu lado e diz: cuidado com quem tu está fazendo aliança, meu filho. Diz aí: cuidado com quem você está fazendo aliança. Cuidado com quem você coloca, aleluia, no rol dos seus amigos. Cuidado com quem você está por aí de alguma maneira compartilhando alguma coisa. Te alinha com quem é santo, te alinha com quem ora, te alinha com quem tem caráter, te alinha quem ama Deus, te alinha com quem ama a palavra, te alinha quem quer o melhor da obra de Deus. Se eu não posso, então eu vou me aliar. Qual foi a resposta de Neemias, pastor? Estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Descer aqui não é uma coisa boa não, irmão. Descer é ir para baixo. Neemias está dizendo: eu já estou no estágio, meu filho, eu não vou retroceder. Nem caranguejo anda para trás, porque caranguejo anda de lado. Eu não vou retroceder, eu vou é prosseguir, eu vou é avançar, eu vou é caminhar, eu vou é fazer o melhor para Deus. Depois que eles fizeram isso, fizeram uma emboscada para pegar Neemias. Neemias escapou. Subornaram um profeta, irmão. Dá para acreditar. Cuidado com o que você ouve por aí como profecia. Tem profeta sendo subornado por Satanás para dizer coisas em verdade que não são verdades, para dizer em verdades. Se tem um dom que a gente tem a necessidade hoje, é o dom do discernimento de espíritos. Porque há tanta gente dizendo tanta bobagem por aí, dizendo assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito. A igreja precisa de discernimento de espírito desta última hora, porque o espírito do falso profeta, do anticristo, tem atuado na vida de muitas pessoas. Fique de pé comigo nesta hora. Pela última vez, Neemias ora, versículo 14 do capítulo 6. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos más profetas que procuraram atemorizar-me. Versículo 15. Acabou, pois, o muro aos 25 de Elul, 50 dias depois. Deixa eu dizer uma coisa a você: aquilo que você começou não vai ficar pela metade. Deus vai te conduzir até o término daquilo que você começou a fazer. Você recebe esta palavra agora? E o versículo 16, ai Jesus: e sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos,
porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Ei, eu tenho combatido um ministério que eu denominei como Ministério da Vingança. Que é isso, pastor? Que ministério?